Aí, galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou falar para vocês sobre avisos nos equipamentos de desfibrilação, desfibriladores, cardioversores. Quando você adquire um equipamento, normalmente vem junto com ele o manual do operador, e nesse manual vem um conjunto de avisos e cuidados. Em geral, os avisos estão relacionados com acidentes ou lesões, incluindo morte, né, devido ao mau uso ou uso incorreto do equipamento. E as mensagens de cuidado já estão relacionadas com o desempenho ou uma falha do equipamento, o mau funcionamento relacionado ao equipamento. Então, para vocês terem uma ideia, um desfibrilador pode chegar a ter 64 tipos de aviso, né? E eu vou aqui, através dessa série, isso aqui vai acabar dando uma série de vídeos, porque são 64 avisos. Então, para esgotar isso num vídeo só, pode ficar cansativo, e eu vou fazer isso em mais vezes. Mas antes de começar, eu quero lembrar para vocês que essa semana é a semana do Metro Saúde, né, metrologia na área da saúde. Lembrar que vamos ter em setembro o Congresso da Sobrasp, Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente. Então, é muito importante a gente estar junto praticar nessas áreas de metrologia, qualidade, segurança do paciente, porque é difícil fazer segurança do paciente de uma maneira integral somente com cuidados assistenciais. Tem um conjunto de riscos que são os não assistenciais ou riscos não clínicos, que aí abre um espaço para nós, da área de engenharia, tecnologia, atuarmos junto desse segmento. Então, eu gostaria de aproveitar para falar do nosso curso básico de engenharia clínica. São 10 aulas, está lá na plataforma Hotmart, e é um início, né, o começo de conversa aí para quem quer conhecer um pouco mais sobre a área. Eu falo da infraestrutura, falo do equipamento médico assistencial, falo de questões administrativas, e aí você pode tentar, aí, depois de uma aula dessa, direcionar melhor o seu esforço para entrar na área. Então, bora rodar a vinheta para a gente falar aqui desses primeiros avisos. Os avisos que eu vou falar agora são enquadrados como avisos de natureza geral, né? Então, o primeiro deles aqui: nunca use o desfibrilador na presença de qualquer gás anestésico inflamável ou em ambientes com alta concentração de oxigênio. O não atendimento a esse aviso poderá causar incêndio ou explosão. O detalhe é o seguinte: o oxigênio não pega fogo. Então, agente anestésico inflamável, né? Se você olhar na bula dos agentes anestésicos, eles não são mais inflamáveis nem explosivos, por um lado. Por outro lado, quando você tem o óxido nitroso, que é um agente oxidante, e o oxigênio, que também é um agente oxidante, você tem uma atmosfera enriquecida com oxigênio, campo cirúrgico, todo o conjunto de tecido, não tecido, que é utilizado ali para proteger o paciente, isolar o paciente do campo operatório, né? Tudo isso é material combustível. Então, como o desfibrilador ele trabalha com alta tensão, pode ocorrer o centelhamento. Então, ocorrendo o centelhamento, com uma atmosfera rica de oxigênio e com material combustível por perto, a chance de ocorrer incêndio ou explosão é muito grande. Então, esse é o primeiro aviso. O desfibrilador serve apenas para um paciente por vez. Não monitore diferentes pacientes por meio de colocação de diferentes sensores. Esses desfibriladores, né, a gente tem que usar eles adequadamente. Você veja essa foto que eu escolhi como fundo, tem uma balança pediátrica aqui sobre o desfibrilador. Então, como desfibrilação você precisa numa urgência, né, numa velocidade, isso é um problema. E o pessoal costuma inventar, né? Então, como por exemplo, ele tem ali possibilidade de marca-passo, tem possibilidade de monitorizar o ECG pela pá ou por eletrodo. O pessoal pode querer inventar, né? Usar um único equipamento para monitorizar duas situações. Então, o fabricante aqui já está dizendo que para não fazer isso, não inventa moda, né? Se está precisando de equipamento, coloca no plano de aquisição, comunique à administração do hospital para você ter os equipamentos que você precisa para cuidar do paciente. O terceiro aviso é para você desconectar todos os contatos elétricos, né, os sensores, os transdutores que estão em contato com o corpo humano quando você for fazer procedimento de diagnóstico por imagens por ressonância magnética. Então, a gente sabe que quando um campo eletromagnético varia, né, um campo magnético, aliás, varia, tem uma variação,
surge, né, uma corrente elétrica devido à variação desse campo. Então, existem três possibilidades básicas aí de queimadura durante o procedimento de ressonância magnética, mas aqui os manuais costumam remeter esse tipo de cuidado para a gente verificar lá no aparelho de ressonância nuclear magnética quais os cuidados. Mas esses fabricantes já de desfibrilador já informam, né? Não faça isso, não use, esse equipamento não foi preparado para trabalhar junto com exames de ressonância nuclear magnética. O quarto aviso, né? Não dê o diagnóstico de um paciente baseado apenas nos dados obtidos por esse desfibrilador. Como, vamos dizer assim, hoje alguns equipamentos, né, conseguem fazer, por exemplo, através do eletrocardiograma, fazer um pré-diagnóstico. Muitas vezes o médico não é um especialista em cardiologia, então esse diagnóstico prévio ajuda ele, né, desde que ele configure o equipamento adequadamente, com o peso do paciente, dado do paciente, essas informações que o equipamento pede, ele vai sugerir um diagnóstico. Mas ele está dizendo aqui que esse equipamento não é para ser usado para diagnóstico, a menos que que o paciente tenha uma avaliação global feita por um médico qualificado. Então, isso é muito importante também. A gente tem eletrocardiógrafo específico para fazer diagnóstico de doenças cardiológicas, mas é possível que você tenha aí um desfibrilador mais carregado, com software mais adequado, com cabos, né, de monitorização mais adequado para fazer a monitorização de todas as derivações. Lembrando, né, D1, D2, D3, AVL, AVF, AVR e as 6 precordiais que vão ajudar ali a determinar uma região provável, se houve um infarto do miocárdio, né, e qual que seria essa região que ele está ocorrendo. Vamos lá para o outro aviso. Nunca use o desfibrilador em uma câmara de oxigênio hiperbárica. Quem não conhece câmara hiperbárica é o seguinte, imagina uma câmara onde você entra lá o corpo inteiro, pode ser monoplace, uma pessoa por vez, ou pode ter várias pessoas por vez, e ali as pessoas ficam lá dentro daquela câmara com a pressão acima da atmosfera e com uma concentração de oxigênio mais rica que a atmosférica, né, que é 21%. Então, ele está dizendo aqui que cai naquele primeiro caso, de atmosferas enriquecidas com oxigênio. Então, ele recomenda aqui fortemente, é um aviso, né, que está ligado, de novo, né, associado ao uso incorreto, para você, está dizendo para você não usar em câmara hiperbárica, né? E tem mais um aviso aqui, quando usar o desfibrilador em conjunto, né, com uma unidade eletrocirúrgica, a placa, né, do eletrodo, né, de retorno do bisturi tem que estar firmemente conectada, né, adequadamente, uma boa área de contato entre a placa e o corpo do paciente. Então, pode acontecer, nesse caso, se você usar o desfibrilador junto com uma unidade eletrocirúrgica, pode haver corrente circulando do paciente, né, para o equipamento através das duas placas, das duas pás, né, ou as pás de descarga do desfibrilador. Então, assim, de novo, ele manda consultar o manual da unidade eletrocirúrgica. Tá? Então, ele já está dizendo para não usar e consultar lá a unidade eletrocirúrgica. Então, cabe, né, aos profissionais de engenharia clínica ou profissionais de assistência compatibilizarem essas informações da relação que tem entre um equipamento e outro. Né? Importante, né, a noção de que quando você monta uma sala cirúrgica, quando você organiza todos aqueles equipamentos numa sala cirúrgica, você está acabando construindo um equipamento que vai cuidar das pessoas. Então, aquela sala cirúrgica passa a ser um equipamento que vai, no caso, um procedimento de terapia para cuidar do paciente. E o último aviso, né, de caráter geral desse manual é o seguinte, depois de colocar os eletrodos, oxímetros, sensores no paciente, depois que você colocou ali, você tem que olhar a qualidade do sinal. Se tem algum artefato. O que é um artefato? É um padrão, numa forma de onda, fora do normal. Então, você tem que checar ali se os alarmes, né, em 3 cores, amarelo, vermelho e azul, se eles ligam, né, se eles acendem, e para você correr atrás. Se não existe, se existe algum artefato, por exemplo, no ECG, possivelmente pode ser eletrodo mal colocado, asepsia da pele do paciente não foi feita, a limpeza da pele do paciente. Alguns pacientes têm pelo, você tem que fazer tricotomia para ter um bom contato elétrico, captar aquele sinal direitinho, né? Antes de começar a usar o equipamento. Então, é responsabilidade do usuário, do operador, entender isso, que
a gente está captando sinais elétricos muito sensíveis, né? No caso do ECG, na ordem de milivolt, a gente amplifica esse sinal e mostra na tela. Então, se a tela já não está te mostrando uma informação confiável, redondinha, número certo, direitinho, não vá adiante, né? Reveja essa situação, depois que ele estiver em condição, você continua a fazer o seu procedimento, se é monitorização, por exemplo, você tem até mais tempo, mas quando é desfibrilação, né, é um pouco mais complicado. E se for desfibrilação externa automática, é mais complicado ainda. Então, pessoal, eu vou parar por aqui. No próximo vídeo a gente vai falar dos avisos relacionados à instalação do equipamento, ao momento que você liga o equipamento, né, na alimentação elétrica, e avisos sobre a desfibrilação. Talvez o segundo episódio tenha que ser dividido em mais vezes, porque é muito aviso, gente. São aqui, de novo, para relembrar, nesse manual são 64 avisos e 63 cuidados, ok? Depois a gente faz uma série para os cuidados. Então é isso aí. Compartilhe esse vídeo aí com os profissionais de assistência, né? Muito importante a gente garantir a segurança do paciente em conjunto com eles, a gente não consegue fazer nada sozinho. Aproveito para pedir para você se inscrever no canal, compartilhar se você está gostando, né? Tudo isso ajuda muito a aumentar a relevância do tema engenharia clínica nas redes. E no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu!